Opa, e aí pessoal, tudo bem? Como é que tá a quarentena aí? Então, olha só, eu fiz uma live no Instagram na, na sexta-feira pra gente falar sobre embargo de terceiro. E aí eu tentei gravar a tela pelo celular, né? Mas não deu certo, o vídeo ficou muito grande e eu não consegui postar. Então estou gravando uma nova aula, tá? Somente sobre os próprios embargos de terceiro, né? Essa ação está prevista no Código de Processo Civil, ela está prevista no artigo 674 a 681 do CPC. É um procedimento especial. Esse procedimento especial ele é cabível, olha só, ele é cabível quando uma parte, né, que não está incluída em um processo, ou seja, ela é um terceiro, como o próprio nome diz, né? E nesse processo está ocorrendo a constrição ou a ameaça da constrição de algum bem deste terceiro. O que é constrição? É a penhora, é o bloqueio, é de fato a, a interferência no patrimônio, né? Na esfera patrimonial desse terceiro. Esse terceiro ele vai ter algum bem, né, bloqueado, indisponibilizado em decorrência de alguma outra ação. Por exemplo, você que é casado, né? Você que já foi sócio de uma empresa, você é incluído em um processo contra o seu cônjuge e nesse você não, né? Um bem que você tem, né? Que é seu, né? E ou seu e do seu esposo, né? Do seu cônjuge, esse bem está sendo, né, bloqueado em decorrência de uma dívida dele, né? Do seu cônjuge, né? Você é casado, o seu cônjuge tem emitiu um cheque alto, está sendo executado e aí quando o credor vai descobrir um bem, ele descobre um bem que é do casal, né? E você como cônjuge não participou dessa ação, esse bem na verdade ele é só seu, vocês já estavam separados de fato, né? Então essa é a ferramenta para que o cônjuge, né, o esposo, a esposa, possa intervir naquele processo e falar, não, peraí, esse bem não é deste devedor, ele é meu, né? Ele não deve ser bloqueado, né? Então a ação de embargo de execução ela serve para isso, né? Para suprir, né? Para suspender, para extinguir a constrição de algum bem de um terceiro que está indevidamente sendo incluído, né, na execução, no cumprimento de sentença de algum terceiro, né, das partes que estão litigando em um processo. Então, nós falamos do cabimento, falamos da previsão legal e a gente está falando agora também, olha só, sobre a legitimidade. O terceiro, ele não precisa necessariamente ser apenas o cônjuge, né? Por exemplo, você compra também uma empresa, você se torna sócio de uma empresa e você sai dessa empresa. Você é o sócio retirante dela, né? Mas você permanece sendo responsável pelas dívidas da época que você era sócio por até 2 anos após a sua saída, né? E vamos supor que essa empresa ela não pague aquelas dívidas e que aí em um processo de execução contra ela exista o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, olha só, nesse incidente, né, o patrimônio dos sócios, né, e ex-sócios são chamados, na verdade o patrimônio não, os próprios sócios e ex-sócios são chamados para responder pelas dívidas daquela empresa. E aí veja bem, o patrimônio desse ex-sócio, né, ele vai ser bloqueado. Estou falando do caso do ex-sócio, né, que sofreu essa constrição. E aí, veja bem, a responsabilidade dele é até 2 anos após a saída da sociedade, né? E já ultrapassou esses 2 anos. E aí esse incidente foi instaurado depois desses 2 anos. Então ele não tem mais responsabilidade. E mesmo assim um bem dele, né, foi penhorado, ele foi surpreendido com uma penhora no carro dele, né? Então ele tem que entrar com embargo de terceiro, né, para que esse bem seja despenhorado, né? A penhora seja desconstituída,
porque ele não faz mais parte daquela empresa, ele é um ex-sócio e a saída dele se deu há mais de 2 anos, então ele é parte legítima, né? E aí o instrumento para que ele possa se defender de fato é o embargo de terceiro. Outra situação também é um adquirente de bem imóvel, bem imóvel. Imagine a seguinte situação: você compra um cavalo de raça de 500 mil reais, né? Um animal, né? Manga larga, né? Quarto de milha, e de repente você a penhora, né? A posse, né? A transferência do direito de bens móveis se dá para a tradição. Com a transferência, né, a entrega da posse para o novo titular desse bem. E aí você tomou posse, mas esse cavalo, esse animal, ele está registrado, né, no nome, é um cavalo de raça, né, então ele tem registro no nome, ele ainda está registrado no nome do antigo proprietário. E esse proprietário está sofrendo uma ação, uma execução. E aí quando o devedor, o credor descobre que ele possui aquele bem, ele pede a penhora. Só que aquele bem não é mais daquele antigo proprietário, é do novo proprietário, né? Então ele acaba incluindo um bem de um terceiro, né? Que não tem nada a ver com aquela dívida. É um terceiro de boa fé, né? É um terceiro adquirente daquele bem, daquele direito. E aí, então, para que você consiga desconstituir a penhora sobre aquele bem que foi penhorado, né, o adquirente de um bem, né, também é através dos embargos de terceiro. Tá? Aqui no artigo 674, né, o parágrafo 2º, né, contempla aqui então as partes legítimas. Né? Um exemplo clássico que inclusive a gente tem no escritório é de bens imóveis, né? Quando você compra uma casa, um imóvel, você faz um contrato, um compromisso de compra e venda, muitas vezes dá um sinal, termina até inclusive de pagar, só que a escritura e registro demora muito, 30, 60, 90 dias, né? Imagina que você não teve a cautela de buscar certidões cíveis e criminais daquele bem, né? daquele antigo proprietário, e mesmo assim você pagou, firmou um contrato de compromisso de compra e venda. Aquela casa é sua, só está pendente o registro. E na certidão de inteiro teor não constava nada, né, da existência dessa ação, né, que a gente chama inclusive de ação de natureza repercussória, que é aquela ação que, né, afeta o patrimônio, né, do proprietário e tudo mais. E aí, então, você adquiriu, né, você é o promitente comprador, né, na verdade não, promissário comprador, e tem o promitente vendedor. E aí você adquiriu esse bem, fez só o contratinho de gaveta, tal, pagou. Quando foi transferir, foi surpreendido com uma execução, né, e que aquele bem estava penhorado, né? E aí, meu amigo, o que você tem que fazer? Você tem que então entrar com embargo de terceiro, tá? É uma ação própria. Agora, olha só que interessante, qual que é o procedimento? Falamos sobre a legitimidade, o cabimento, sobre a previsão legal, e agora a gente vai falar sobre o procedimento. O procedimento é simples, é muito interessante inclusive. O procedimento é da seguinte forma: o embargo de terceiro, ele é uma ação autônoma, tá? Ele é uma nova ação, ele é um novo processo. Então aqui eu tenho a ação originária, né? Eu tenho a ação principal, onde lá existiam duas pessoas litigando, né? Discutindo direitos. E o meu bem do terceiro, está sendo executado em favor de alguém, né, daquela ação, do polo ativo, né, do autor daquela ação, que é a ação originária. Esse bem não é mais do devedor daquela ação, do réu da ação originária, ele é meu, eu sou terceiro. Então eu entro com uma ação, eu vou fazer o quê? Uma impugnação naqueles autos? Eu vou me habilitar naquele processo, fazer uma contestação? Eu vou apresentar, na verdade, um embargo de terceiro. O embargo de terceiro, então, é uma nova ação. Ele tem um novo número de processo e é distribuído por dependência. As duas ações, elas ficam conexas, tá? E aí, você deve instruir, né, essa ação, essa petição inicial com os documentos, contratos, recibos, comprovantes de pagamento, que comprovam que, de fato, aquele bem
não é mais daquele devedor na ação principal, mas sim seu, né? E que esse bem, então, por ser de um terceiro, não deve ser bloqueado. Aí, olha só, você tem que provar isso, né? Você entra com essa ação, instrui ela com os documentos e você tem que pedir uma liminar para quê? Uma liminar para que essa ação, né, a sua ação de embargo de terceiro, suspenda, né, sobreste os atos executivos, né, daquela ação principal. Então, olha só, eu entro com meu embargo de terceiro, peço uma liminar para que a execução, né, os atos constritivos que bloquearam o meu bem, eles sejam suspensos, sejam cancelados, sejam bloqueados, sejam sobrestados, né? Que os efeitos dele percam a eficácia e que a ação fique suspensa, a ação principal, até o julgamento do meu embargo de terceiro. Se a prova for só documental, né, o embargado, né, o embargante é quem entra com a ação de embargo de terceiro, né? E aí o embargado é quem seria beneficiado por aquele bem que foi bloqueado. O embargado é intimado para apresentar a sua defesa, tá? Caso tenha necessidade de ter audiência de instrução, vai ter. Caso seja só documental, já vai para a sentença. A sentença, ela tem efeito, né, imediato? Não, tá? A parte que perdeu, ela pode, né, recorrer. Qual é o recurso cabível? Apelação, tá? E a apelação nesse caso aqui, ela tem efeito somente devolutivo, não tem efeito suspensivo. Então, se você entrou com embargo de terceiro e perdeu na sua ação, na sua apelação, você vai ter que pedir o quê? Os efeitos suspensivos, né, na sua apelação, nas suas razões recursais, tá bom? Senão a execução ela vai prosseguir, vai ter a penhora, vai ter o leilão, né? Então, se você tem que na sua ação de embargo de terceiro conseguir o efeito suspensivo, tá bom? A citação, olha só, do embargado, ela em regra é na pessoa do advogado habilitado na ação principal. Caso não tenha ação, né? Caso não tenha advogado, o advogado tenha renunciado, subestabelecido, morrido, né? Aí a citação é via postal, via AR. A citação é pessoal. Tudo bem? Prazos. Os embargos, né? Qual é a época, né? Qual é o prazo para você opor, né? Para você ajuizar, né? Um embargo de terceiro. Olha só que interessante. Ele é oposto, né? Ele deve ser oposto a qualquer momento, né? A qualquer momento da ação principal. Então, a ação principal pode estar na fase de conhecimento, pode estar na fase de recurso, pode estar no cumprimento de sentença, na execução. Em qualquer momento, meu amigo, eu posso entrar com embargo de terceiro e excluir o meu bem daquela execução. Tudo bem? Então, ele é oposto a qualquer momento do processo originário, tá bom? Do processo onde houve, de fato, o bloqueio daquele bem, tá bom? E é isso, pessoal. O embargo de terceiro é muito bom, é muito gostoso de trabalhar. É uma ação principal, então é uma ação autônoma, né? Que vai ficar sob dependência da ação principal, que é onde teve os bloqueios dos bens. E fique atento, ela pode ser distribuída a qualquer momento da ação principal. As partes legítimas, né? O rol aqui ele é exemplificativo, tá? O terceiro pode ser pessoas além dessas aqui. E ele entrando com a ação, ele tem que conseguir o efeito suspensivo, né? Para que de fato aquele bem que está sendo incluído na execução seja excluído daquele ato executório, tá bom? Muito obrigado, boa noite, até mais.